meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar do alto da montanha, e a fonte alegre eu ouço a murmurar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ouvir Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos teus, prostrar-me-ei em gratidão infinita, e exclamarei, quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Olá, tudo bem? Feliz sábado, bem-vindo à nossa transmissão dessa manhã. Vai entrando aí, marcando seus amigos nos comentários, compartilhando a nossa transmissão, para que ela possa alcançar outras pessoas também. Você é muito bem-vindo. Você que nos acompanha do distrito de Boituva, das nossas 5 igrejas que nós temos aqui no nosso distrito central de Boituva, Igreja do Novo Mundo, Recanto Maravilha, Igreja de Iperó e de Geórgio Etterer. Vocês são muito bem-vindos. E você também, que é de um outro distrito, que nos acompanha nessa manhã, seja muito bem-vindo. Eu queria saber de qual igreja você é. Então escreve aí nos comentários de onde você nos assiste nessa manhã, qual a sua cidade, qual a sua igreja. E se você tem um motivo especial de oração, coloca aí também nos comentários para a gente poder orar por você.
todos são muito bem-vindos à nossa transmissão, tá bom? Eu tenho o privilégio nessa manhã de estar usando este lenço vinho, o lenço do Clube de Aventureiros, porque hoje nós estamos comemorando um sábado especial, que é o Dia do Aventureiro e o Dia da Criança Adventista. Então, nesta manhã eu quero transmitir, estender a minha felicitação, o meu abraço a todos vocês que fazem parte do Clube de Aventureiros. Aqui do nosso distrito nós temos 2 clubes, na igreja de Boituva e na igreja de Jorge Wetterly. E também a todos os aventureiros e pais de aventureiros que nos assistem nessa manhã. Felicidades para vocês, que Deus continue abençoando vocês. E obrigado por apoiar esse ministério tão importante, tão especial, que é o Clube de Aventureiros. A você também que é uma criança, você que é pai de alguma criança, também receba as nossas felicitações, porque hoje também nós estamos comemorando o Dia da Criança Adventista. Portanto, você é muito bem-vindo a essa transmissão. Deus abençoe você, a sua família, os seus filhos, que sejam repletos da graça de Deus e que possamos passar muito em breve por toda essa situação e sairmos mais fortes e mais abençoados. Amém? Você que tem entrado aí durante a minha fala, bem-vindo, feliz sábado. Escreve aí de onde você é, qual a sua cidade, tá bom? Você é muito bem-vindo à nossa transmissão. Você que é do distrito aqui de Boituva também, chega mais conosco. Compartilha essa transmissão, vai ali no botãozinho de compartilhar e clica. E você pode marcar pessoas no comentário também que você gostaria que ouvisse essa palavra, tá bom? Ainda antes de nós abrirmos a Bíblia, deixe-me lembrar que nós temos sempre 3 encontros aqui na nossa página, que são assim, encontros que já estão marcados, tá bom? Os cultos aos sábados, às 10 horas da manhã, sempre nós vamos ter aqui, até nós voltarmos com os nossos cultos. No domingo, às 19h30, você que me ouve aí, nós temos um encontro especial amanhã. Nós temos estudado as profecias e tem sido cada domingo mais especial. Nós temos estudado vários temas legais. Para que você tenha uma ideia, amanhã nós vamos estudar Desvendando as 7 Trombetas. Olha que tema legal. No domingo passado nós estudamos Desvendando 144.000. Está lá na nossa página. Você pode acompanhar esse estudo aí, tá bom? E na quarta-feira sempre nós temos um convidado especial. Nessa quarta estará conosco o pastor Denison. Pastor Denison é do distrito do Castelo, ali em Campinas. Um grande amigo, vai estar transmitindo o culto para nós na próxima quarta-feira aqui na nossa página, tá bom? Então fica aí para você a dica, para que você esteja sempre conectado conosco, ouvindo a palavra que vem do céu, tá bom? Bom, Jesus sempre teve maneiras peculiares de transmitir a mensagem. Jesus tinha a capacidade de pegar coisas bem profundas e transformar em coisas bem simples, a ponto que qualquer criança seria capaz de entender a sua mensagem, porque era muito simples. Ele falava de pássaros, de flores, de árvores, semeador, e também ele falou sobre crianças. E ele fez uma ilustração sobre o comportamento de uma criança, e eu queria ler com você, está lá em Mateus capítulo 18, no verso 4, abra sua Bíblia aí por gentileza, Mateus capítulo 18, verso 4, e você vai ver como é que Jesus ilustrou a criança com respeito à vida cristã, ao reino dos céus. Encontrou aí? Então feche seus olhos, nós vamos orar agora. Querido Pai, abençoe este culto, a Tua palavra e todas as crianças que recebam poder, bênção e os clubes sejam abençoados e sustentados pelo Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Mateus capítulo 18, verso 4 diz assim: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Olha que interessante. Aquele que se humilhar como uma criança. Por que que Jesus usou essa palavra humilhar? É porque as crianças, elas vão ser o nosso professor nessa manhã. Nós vamos aprender algumas coisas com as crianças que, para os adultos,
seria como se fosse uma humilhação. Mas para as crianças, você vai perceber que é algo muito natural. Então, hoje, o nosso professor serão as crianças. Hoje nós vamos aprender algumas coisas com elas. E eu espero que nós possamos colocar em prática essas características, porque na verdade, todos nós nunca deixaremos de ser crianças. Até você que já tem mais idade, já é um jovem, um adulto, a criança dentro de você não pode morrer. Portanto, estudemos as suas virtudes então, algumas delas para a gente ver por que Jesus usou essa expressão, quem se humilhar como uma criança. Primeiro, crianças são felizes. Você percebeu que criança não sofre dos nervos, criança não sabe o que é psicose, não sabe o que é neurose, elas vão aprendendo isso com a gente, e à medida que vão crescendo, né? Você já viu uma criança estressada? É bem difícil de acontecer. Ela não está preocupada com o aumento do dólar, ela não tem noção das consequências, dos problemas, e isso para ela é muito importante e é muito bom, porque faz com que ela seja feliz. Toda criança chora. Aliás, a criança já nasce chorando, né? Mas passa e logo para. Uma vez eu li de uma senhora que chorou 3 dias consecutivos porque o ladrão entrou na casa dela e roubou as joias dela. E ela ficou 3 dias seguidos chorando. Você acha que uma criança ia passar 3 dias chorando se alguém roubasse alguma coisa dela? Ela só ia ficar 3 dias chorando se estivesse com dor, e muita dor. Senão ela ia chorar por um momento, mas depois ela ia continuar sendo feliz. Sabe por quê? Meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, nós precisamos entender que, embora nós não vivamos num mundo perfeito de suprema felicidade, ser feliz é aprender que, apesar das dificuldades e das situações ruins que nós enfrentamos, né, nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que cuida de nós. E os pais transmitem, na maioria das vezes, essa segurança para as crianças. Então elas são felizes porque elas sabem que elas têm quem confiar, que é possível ser feliz apesar de um mundo de tristeza. Então não é humilhação você ser feliz diante de uma situação difícil. É claro que você não vai sair chorando em um funeral, rindo em um funeral, aliás, mas você precisa ter noção e aprender a se comportar diante das situações, mas eu quero dizer a felicidade interna que precisa tomar conta de você, porque afinal de contas, ser cristão é ser feliz, porque ser cristão é saber que nós temos um Deus que nos guia, que nos ama, que nos protege e que nos cuida. E você pode ter certeza que o Salmo 30, verso 5 é uma grande verdade. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas sempre a alegria vem pela manhã. Amém? Então você pode viver uma vida feliz, porque uma coisa é você estar triste, e outra coisa é você viver triste. Uma coisa é você estar angustiado, outra coisa é você viver angustiado. Você entendeu a diferença? Crianças são felizes. Quer ver outra característica das crianças? Elas são sinceras. Elas não usam atos diplomáticos, políticos, nem usam situações para agradar. Elas são francas. E sabe, nós vamos aprendendo, claro, que muitas vezes adulto que fala o que quer não é franco, é mal educado. Mas a transparência, ela é importante em todos os momentos da nossa vida. O mundo aí fora, eles nunca esperaram perfeição dos cristãos, mas sempre esperaram transparência dos cristãos. Na verdade, as crianças são sinceras. Essa palavra sincera, ela era uma palavra latina que tem origem de 2 palavras, sincera. Quando os artesãos iam construir as estatuetas e elas estavam rachadas, eles colocavam cera nela. E quando o sol batia por alguns dias, logo a rachadura aparecia. Então, quando você queria falar que era algo honesto, né, que aquela estátua era verdadeira, você falava assim: essa estátua é sem cera.
que significa sincera, verdadeira. E as crianças são sinceras. O cristão não pode ser falsificado. O cristão não pode ser uma coisa na sua casa, outra coisa na igreja. Uma coisa na igreja, outra coisa na escola. Crianças são sinceras. E nós temos que aprender essas características. E mesmo que isso seja, em algum momento, você passe por algum tipo de humilhação por você ser transparente, ser quem você é. Não fingir para fazer com que alguém seja feliz. É importante muitas vezes que você mantenha os seus princípios, coloque aquilo que é certo em primeiro lugar e tenha certeza, como diz Mateus 6,33. Se colocarmos, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o que vai acontecer com as outras coisas? Vos serão acrescentadas. Amém? Então, crianças são sinceras. Outra característica interessante da criança é que elas são dependentes dos seus pais. Nenhuma criança consegue sobreviver sem seus pais. Se você está me ouvindo nesta manhã, você precisa agradecer a alguém que cuidou de você quando você era menor. Porque a criança não consegue sobreviver sozinha. E se nós não aprendermos a depender do nosso Pai, do Deus, aquele que nos conduz, aquele que nos cuida, aquele que nos dá segurança para sobreviver, a gente não consegue viver feliz e com a certeza de que nós temos um céu que nos aguarda, que nós temos um céu para conquistar pela graça de Deus. Nós precisamos aprender a ser dependente. E o que é ser dependente? Colocar nas mãos de Deus e pedir a direção dele através da sua palavra, através da oração, pedir para Deus e confiar nele. Porque se você depende do seu pai, então você descansa na certeza que se você tem emprego, você confia no seu pai. E se você está desempregado, você confia no seu pai. Se você está bem, você confia no seu pai. Mas se as coisas não estão bem, você confia no seu pai. Então, nós precisamos, como adultos, voltar a ser criança na questão de depender daquele que é maior que a gente. Aquele que nos ama demais, aquele que cuida de nós e que tem para nós o melhor. Jeremias 29:11, pois só eu sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Por isso, aprenda a depender mais de Deus, confie que Deus está no controle e segue em frente, ok? E vá em frente, porque Deus está cuidando de você. Quer ver outra característica interessante? Crianças são humildes. Um filho de um prefeito, de um governador, de alguém famoso ou de status, não tem problema nenhum e fica feliz em brincar com uma criança pobre, uma criança sem nenhum status. Sabe por quê? Porque criança não tem preconceito nenhum. Toda criança ao nascer é um papel em branco. A sociedade vai escrevendo nela preconceitos, vai escrevendo nela presunção, orgulho. E eu creio que essa é uma lição, uma das lições mais especiais que Jesus quis ensinar aos seus discípulos, quando ele disse, quando você se humilhar como uma criança. É que no nosso contexto, quando você se aproxima de alguém inferior, ou de alguém que não merece, você, de alguma forma, você está se humilhando. Mas para Jesus, a maior humilhação passou Jesus Cristo, que era um rei, sentava num trono de glória e abandonou toda a sua majestade para servir a humanidade caída, a humanidade perdida. Sabe por quê? Porque Jesus ensinou que é sendo pequeno que um dia nós teremos a oportunidade de ser grandes na questão de receber a coroa da vida e entrar no reino dos céus. É sendo pequenos é que nós somos grandes. E sabe, se você quer conhecer de verdade uma pessoa, repare como ela trata as pessoas que não têm nada para oferecer para ela. E aí você vai perceber realmente quem é essa pessoa. Essa lição foi tão importante que Jesus várias vezes encontrava os discípulos em contenda, em discórdia. Uma vez eles estavam brigando quem é que ia sentar à direita do mestre, né, quando ele herdasse seu reino na terra, porque eles criam isso. E Jesus chegou para eles e falou assim, olha, aquele que quer ser o maior,
que seja o menor. Olha que lição, olha que interessante. E lá no lava-pés, os discípulos todos afoitos, querendo saber quem é que Jesus ia dizer que seria aquele que lavaria os pés dos demais, um dos serviços mais simples daquela região, Jesus usando aquele símbolo. Ao olhar os discípulos Jesus chegando na sala, se espantaram a ver que o próprio Cristo começou a lavar os pés dos seus discípulos. Se nós somos cristãos, se nós buscamos o exemplo de Cristo, ninguém pode passar desapercebido ao nosso contato, ao nosso afeto, ao nosso amor, porque crianças são humildes. E ver outra característica das crianças, elas não guardam ódio. As crianças saem no tapa. 5 minutos depois, elas estão brincando de novo. Às vezes, os pais das crianças ficam a vida inteira sem se falar por causa daquela briga. Mas as crianças estão brincando de novo, porque sabe, elas aprenderam a não guardar mágoa, ódio e nem rancor. Sabe, quando você vai ficando adulto, vai crescendo, existe a tendência das coisas passadas ferirem você. E isso é normal, que você lembre das coisas que passou, porque afinal de contas, só não lembra quem tem amnésia. Mas a verdade é que quando nós confiamos em Deus, entregamos a nossa vida para Ele e pedimos que Ele conduza, Deus permite que a gente lembre sem sentir dor. E eu acho que esse é o ponto de não guardar ódio. É você lembrar, mas Deus te dá força para não sentir mais dor, não machuca mais. Será que eu falo para alguém que tem enfrentado uma situação de muitos anos que não permite que você continue avançando? Você ficou preso lá no futuro? Em nome de Jesus, nós vamos orar aqui no final. E uma das coisas que eu vou pedir é que Deus te liberte dessa gaiola do passado. Para que Deus permita que você lembre sem sentir dor. Talvez passou uma situação tão triste que a pessoa não mereça perdão. Mas você, pelo seu bem, merece perdoar essa pessoa. Porque as crianças não guardam ódio. Bom, você viu quantas lições as crianças professoras nos ensinaram nessa manhã? Hoje, criança, que é o seu dia que nós estamos lembrando, estamos comemorando Aventureiro e criança, eu quero que você saiba que você tem muito a nos ensinar e não permita. E lute e pais ajudem para que essas características se mantenham. Porque essas características não devem ser exclusivas de crianças. Essas características devem ser de todos nós. Mas só é possível quando a gente vai crescendo e o couro vai ficando duro. É pela graça do Senhor. O Senhor nos dá poder para isso. O Senhor nos dá força para isso. Eu quero terminar contando uma história de um professor que pediu para a sua sala fazer um trabalho. Era para eles se dividirem em grupo. E a pergunta que eles tinham que responder nesse trabalho é: quem é Deus? Então, um dos grupos saiu perguntar para as pessoas quem é Deus. E eles receberam as mais diversas respostas. E então alguém falou assim: o que você acha de perguntar para o pastor da cidade? Pergunta para o pastor. Ele passou o endereço do pastor e as crianças foram na casa do pastor. Quando chegaram lá na casa do pastor, eles falaram: olha, nós estamos aqui, um trabalho da escola, e a pergunta é: quem é Deus? Então, por favor, na sua opinião, quem é Deus? A gente precisa responder no nosso trabalho. E o pastor pensou e falou assim: bom, vocês querem saber quem é Deus? Legal. Então eu vou resumir para vocês. Deus é todo poderoso, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Deus está em todo lugar, Deus sabe todas as coisas, Deus tem todo o poder. Ele tem o mundo na concha de suas mãos. Ele conhece todos individualmente. Ele é soberano, Ele é excelentíssimo. Deus é todo poderoso e Ele coordena o universo. E Ele tem o controle de todas as galáxias, planetas e bilhões de estrelas, porque foi Ele que criou. E as crianças já estavam ofegando e falaram: nossa, tudo isso? E o pastor falou: mas só tem um detalhe. E elas: qual? Ele é tão grande que Ele é tudo isso que eu falei, mas Ele é tão pequeno que Ele decidiu morar através do Espírito Santo no seu coração. Olha que profundo.
Olha que coisa mais linda! E as crianças saíram de lá aliviadas e amadas, porque entenderam que Deus, Ele não é complexo, Ele é simples. E na sua simplicidade, que a gente não consegue entender, Ele decidiu morar no coração de cada um de nós, porque lá em Coríntios diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Bom, querido amigo, amiga que me acompanhou até aqui, busquemos as virtudes das crianças. A felicidade, na sinceridade, no cuidado paternal, no aperfeiçoamento com os familiares, na humildade, no crescimento. E no verso 5 de Mateus 18, eu quero terminar com esse texto, diz lá, nós vemos o 4, né? E o 5 diz assim: e quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim recebe. Olha que coisa mais linda. É a mim recebe. Bom, no verso 3 diz assim: em verdade vos digo que se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarás no reino dos céus. Quando alguém receber você, vai receber o próprio Cristo. E quando eu e você tivermos essas características, então, diz o texto, as portas do céu estão abertas para nós. Você gostaria de que a porta do céu fosse aberta para você nessa manhã? Você, criança que me ouve, aventureiro, aventureira, gostaria de manter essas características para que a porta do céu esteja aberta para você também? Sim? Amém? Então escreve aí nos comentários: eu quero, eu gostaria, eu tenho esse desejo. Escreve aí, tá bom? É apenas um comentário virtual, mas Cristo olha o seu desejo real. Escreveu aí? Estou esperando, estou lendo aqui. Maravilha. Então vamos orar? Vamos pedir a Deus tudo isso? Oremos. Querido e bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque ser como uma criança é um alvo, é um objetivo e é uma meta que com o Senhor todos nós podemos alcançar. Abençoe, Pai, aqueles que precisam perdoar alguém, aqueles que precisam viver dependendo dos seus pais, aqueles que precisam ser felizes, ser sinceros, aqueles que precisam, Pai, de verdade ser como uma criança. Abra as portas dos céus para nós nesta manhã, para que nós sejamos verdadeiramente servos de Cristo Jesus, tendo as virtudes das crianças que hoje foram os nossos professores. Te agradecemos por tudo. Pedimos que o Senhor traga a gente de volta aqui no culto amanhã, às 19h30, para o estudo da série Desvendando as Profecias. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, feliz dia do aventureiro e da criança. Nós teremos o nosso próximo encontro comigo no sábado, mas domingo a gente se encontra amanhã com o estudo do pastor Wellington, quarta-feira com o pastor Denison. Portanto, Maranata! Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus.
Achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.